Basta imaginar a seguinte cena. Tipo, uma máquina de lavar roupa tá ali no meio do seu ciclo mais intenso. A água tá super quente, o sabão tá agindo e o tambor tá girando muito rápido. Aham. E, de repente, a porta é aberta à força, bem no meio do processo, para jogar mais um par de meias sujas. Nossa, é. E depois de uns 5 minutos, a porta se abre de novo para entrar uma toalha. Exato. É a receita perfeita para o caos mecânico, né? A máquina perde completamente o ritmo, a temperatura da água cai, o sabão dilui errado e, no fim das contas, as meias continuam sujas. Com certeza. E se isso se repetir o suficiente, o motor da máquina fatalmente vai quebrar. Tudo por causa daquele estresse contínuo de reiniciar um ciclo que nunca termina de verdade. Pois é. O que já é uma imagem bem frustrante para qualquer pessoa que precisa lavar roupas em casa. Mas o ponto central aqui é que o ser humano faz algo metabolicamente idêntico com o próprio corpo todos os dias. É impressionante como a gente faz isso sem perceber. Muito. E é com muito entusiasmo que eu dou as boas-vindas a quem escuta a gente para mais uma exploração detalhada do conhecimento. A nossa missão nessa análise de hoje é desconstruir mitos alimentares muito enraizados. Aham. E, sabe, entender a pura ciência metabólica por trás da transição para um estilo de vida estritamente vegetal. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. O material que a gente tem mostra que essas dietas malucas de verão são modismos passageiros, mas a verdadeira saúde exige uma mudança permanente na forma como a gente enxerga a comida. Com certeza. E a palavra-chave que guia todos esses dados que a gente avaliou é tipo metabolismo. Aham. E o que é fascinante aqui é ver como a biologia tem uma capacidade de regeneração assustadora. A gente vê relatos clínicos no material de pessoas com mais de 80 anos, sabe? Nossa, 80 anos? Sim, pessoas vivendo em clínicas de repouso, totalmente debilitadas, dependentes de andadores, tomando remédios pesadíssimos, e quando passaram por uma transição drástica para uma alimentação 100% vegetal, o corpo reagiu de uma forma absurda. Reverter os quadros. Reverteu a ponto de devolver a independência para essas pessoas. Mas olha só, para quem está escutando, isso soa quase como um milagre, né? A biologia humana tem mesmo essa capacidade de cura nessa idade. Olha, não tem milagre nenhum aí, é apenas bioquímica aplicada. O corpo humano tem uma resiliência contínua impressionante, independente da idade da pessoa. Tá, mas então por que a gente adoece tanto? A questão é que, na maior parte do tempo, a nossa máquina biológica está muito ocupada lidando com toxinas e processos digestivos super ineficientes. Quando a carga tóxica é removida, as células finalmente podem focar em reparar os tecidos. Entendeu? Entendi. Mas para entender esse processo de cura, a gente precisa voltar para a analogia da máquina de lavar. Assim, o famoso hábito de beliscar. A cultura moderna normalizou totalmente essa história de comer de 3 em 3 horas, né? Nossa, muito! É um biscoitinho no meio da manhã, um amendoim à tarde, um café com leite ali no corredor. Na prática, é como fazer uma refeição única que dura o dia inteiro. Exato. Mas, tipo, tem muito profissional por aí que defende que comer assim, em pequenas porções, mantém o metabolismo acelerado. Isso tá errado, então? Do ponto de vista do trato gastrointestinal, isso é um desastre completo. Um desastre. Ele funciona por acúmulo e liberação. Ele tem estruturas que armazenam as enzimas digestivas e os ácidos. Tá. Então, quando as refeições são bem espaçadas, o estômago tem tempo hábil para acumular esses fluidos. Quando a comida entra, rola um estímulo mecânico que faz ele liberar tudo de uma vez. Para quebrar a comida rápido. Isso, garantindo uma digestão super limpa. Então, se o alimento fica entrando toda hora, a cada hora, essas reservas simplesmente não existem. O corpo fica abrindo a porta da máquina no meio do ciclo o tempo todo. Exatamente isso. O estômago nunca atinge a concentração ácida necessária e o resultado dessa digestão fraca não é a extração de nutrientes limpos. O que acontece é a fermentação da comida lá dentro. Nossa, fermentação no estômago. Pois é, em vez de carboidrato e aminoácido limpo, essa fermentação gera subprodutos, tipo ácidos graxos de cadeia curta. O sistema inteiro da pessoa entra num estado de acidez muito alta. E, bom, se tem algo que a biologia básica ensina, é que o corpo odeia desequilíbrio de pH, né?
O sangue precisa ficar numa alcalinidade muito estrita, ali na casa de 7,4, para funcionar. Aham, se sair disso é risco de vida. O que acontece quando essa fermentação constante acidifica o ambiente lá dentro? O corpo entra em modo de emergência total. Uma cascata hormonal é ativada na hora. As glândulas paratireoides entram em cena com uma missão muito clara, que é neutralizar esse ambiente ácido a qualquer custo. Certo. E para neutralizar ácido, o corpo precisa de mineral alcalino. E o depósito mais rico de material alcalino no nosso corpo não está no sangue. Tá nos ossos? Sim, no esqueleto. O sistema força a retirada de cálcio da estrutura óssea para apagar esse incêndio metabólico causado pela fermentação. Caramba! É um mecanismo de sobrevivência brilhante para o momento, claro, mas a longo prazo é um absurdo de perigoso. O simples hábito cultural de ficar beliscando pode literalmente custar o esqueleto de alguém ao longo da vida. Destrói os ossos. É assustador pensar que um quadro de osteoporose pode começar com aquele pacotinho de biscoito toda tarde no escritório. Nossa, é muito louco isso. E isso puxa um gancho direto para o relógio biológico, né? Tem aquele ditado antigo: tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Clássico. A ciência valida isso. Valida totalmente por conta do ciclo circadiano. Pela manhã, o nosso metabolismo atinge o pico absoluto de eficiência. A máquina está a todo vapor. Isso, o pâncreas está pronto, a tireoide está ativa, o corpo está armado para assimilar a energia, mas à noite a mecânica inverte. A falta de luz natural sinaliza para o cérebro produzir melatonina e o trato digestivo entra em repouso. Só que o jantar virou o grande evento social da humanidade. Quem acompanha a gente sabe, as pessoas passam o dia à base de café e comem uma montanha de comida às 9 da noite. Aham, é o padrão. E como a digestão à noite está super lenta, o alimento fica estagnado. E como a pessoa vai dormir e não tem demanda muscular, o fígado pega todo esse excedente e converte em gordura. Direto pro estoque. Direto. Ignorar esse relógio celular é o caminho mais rápido para o acúmulo crônico de peso. Bom, se o café da manhã é a refeição do rei, o que deve ter no prato desse rei? Porque o café da manhã ocidental padrão parece ser o maior inimigo da saúde. Nossa, sem dúvida. Começa por aquela busca por energia rápida. É muito comum a pessoa acordar exausta e mandar para dentro uma xícara enorme de café puro ou um achocolatado cheio de açúcar. Dá um pico de energia, mas o custo disso é altíssimo, né? Altíssimo e invisível. A cafeína em jejum não é energia real. O corpo interpreta isso como um alerta de perigo. Tipo um predador. É o famoso lutar ou fugir. As suprarrenais liberam cortisol e adrenalina. O cérebro entra em pânico. E para fugir do predador, o músculo pede combustível rápido. Exatamente. O fígado desespera e joga todo o glicogênio dele direto na corrente sanguínea. É um pico artificial de glicose brutal. Mas peraí, um pico assim não é perigoso para o cérebro? O cérebro precisa de açúcar, mas ele gosta de um fluxo constante, não de uma enxurrada. É um perigo extremo. O cérebro odeia hiperglicemia severa. Para proteger os neurônios desse choque, o corpo faz algo que pouca gente sabe. Ele joga gordura no sangue. Gordura? Para proteger do açúcar. Sim, o fígado despeja triglicerídeos na circulação para amortecer o impacto. A gordura age como um isolante. Gente do céu, ela altera toda a viscosidade do plasma, o sangue fica grosso. E aí os glóbulos vermelhos que carregam o oxigênio e deviam estar soltinhos, começam a grudar uns nos outros. Como se fossem pilhas de moedas. Isso mesmo. E se eles grudam, a superfície de contato para entregar o oxigênio para os tecidos despenca vertiginosamente. Ah, então é por isso que dá aquela letargia absurda uns 40 minutos depois do café? Aquela vontade de deitar a cabeça na mesa de trabalho? Exato, não é preguiça. É o cérebro sem oxigênio porque o sangue está barrento de gordura. E o que a pessoa faz? Toma mais café. E o ciclo se repete até esgotar o sistema. E destruindo os vasos sanguíneos no processo. Mas deixando a cafeína de lado, vamos falar da obsessão por proteína no café da manhã. A gente cresceu ouvindo que precisa de muita proteína porque os músculos são feitos de proteína. Parece óbvio, né? Parece muito lógico, mas é uma falha fisiológica tremenda. Essa ideia confunde o material de construção com o material de combustível. Tipo a analogia do carro das pesquisas. Sim, a melhor analogia. O chassi e o motor de um carro são de metal.
Se a gente usasse a lógica das dietas hiperproteicas para o carro, a gente ia jogar bolas de aço no tanque de combustível achando que isso faria ele andar. O que, obviamente, ia quebrar o carro na hora. No corpo, a estrutura é proteína, mas o combustível primordial para gerar energia celular limpa são os carboidratos complexos. E a nossa real necessidade de proteína é muito baixa, né? Os dados mostram ali na casa de 0,75 gramas por quilo de peso por dia. É bem pouco. Um adulto comum precisa de umas 50 gramas e estourando. Mas a dieta padrão entrega umas 3, 4 vezes isso por dia. Se o corpo não precisa, ele não guarda isso no músculo para depois. Não guarda, e essa é a grande armadilha. O corpo guarda gordura, guarda açúcar no fígado, mas proteína não. E aí? Aí o corpo é forçado a se livrar disso. O fígado quebra essa proteína, arranca as partes que não geram energia e converte o resto em carboidrato de emergência. E arrancar essas partes deve gerar um lixo metabólico pesado. Muito pesado. Tem um preço tóxico elevadíssimo. As moléculas de proteína animal têm muito enxofre e nitrogênio. O nitrogênio é liberado no sangue em forma de amônia. Amônia, a mesma de produto de limpeza pesada. A mesma. Meu Deus, ter isso no sangue soa como um envenenamento. É um estado de toxicidade. A amônia é tão letal que o fígado tem que parar tudo para converter ela em ureia para os rins poderem filtrar. Se falhar, a pessoa entra em coma. É por isso que os rins sofrem tanto com dieta rica em carne. Caramba! Além disso, o enxofre da carne e dos ovos cria ácido sulfúrico no corpo. Ou seja, comer aquele pratão de ovo de manhã achando que tá saudável é dar um banho matinal de amônia e ácido sulfúrico por dentro. Exatamente isso. Enquanto os carboidratos vegetais, tipo a aveia, geram só água e gás carbônico de resíduo, que a gente simplesmente expira. É uma diferença de eficiência muito brutal. Total. Por isso a transição para uma dieta vegetal é uma otimização mecânica pura. Tira a carga de enxofre e salva o fígado desse sufoco. Mas aí entra a objeção clássica de sempre. Muita gente argumenta que a proteína vegetal não dá conta, que a imunidade cai, que é incompleta. As pesquisas mostram o contrário, né? Com certeza. Tem aquele estudo prolongado com macacos, que tem um sistema digestivo bem parecido com o nosso. Dividiram em grupos e o senso comum dizia que os que comessem proteína animal seriam mais fortes. E o resultado virou o jogo. A dieta vegetal superou a animal em absolutamente todos os marcadores. Imunidade mais alta, energia estável e até a motilidade dos espermatozoides foi superior. Melhorou tudo. Mas de onde vem o mito de que a gente precisa combinar 1 milhão de coisas para não adoecer sendo vegano? Isso nasceu de uma interpretação muito ruim de um dado antigo. É verdade que uma planta sozinha pode ter menos de um aminoácido específico. Tá. Mas a gente não come no vácuo. Se a pessoa come um simples arroz com feijão ou arroz com lentilha, a matemática já fecha perfeito no estômago. Um completa o outro. Até pasta de amendoim num pãozinho de trigo já cria uma proteína completa. Perfeito. E as plantas ainda têm muita arginina. Ah, arginina. Qual a importância dela? Ela é o catalisador primário para transformar aquela amônia tóxica em ureia no fígado. Ela acelera essa limpeza. Então a planta não só não suja o corpo com enxofre, como ainda dá a chave para limpar ele mais rápido. Isso é incrível. Falando em energia limpa e performance, dá pra ver isso nos esportes, né? A diferença entre fibra insolúvel e solúvel nas plantas faz toda a diferença para não ter aquela queda de energia. Sim, a fibra insolúvel dá volume, faz o intestino andar, mas a magia da energia está na fibra solúvel. Ela forma um gel viscoso no estômago. E esse gel aprisiona o açúcar do alimento, certo? Isso mesmo. Ele segura os carboidratos e não deixa o açúcar ir para o sangue de uma vez. Vai liberando bem devagarinho, sem choque de insulina, sem aquele pânico da gordura no sangue. O maior exemplo visual disso é Wimbledon. Há umas décadas, os tenistas tomavam refrigerante nas pausas para ter aquele pico de energia e depois as pernas pesavam. Hoje é um cenário completamente diferente, né? Hoje é só fibra solúvel. É banana, cacho de tâmara. A banana é a embalagem perfeita, né? Tem o açúcar e a fibra na medida. É a prova de que uma aveia de manhã destrói qualquer café com bacon. Sem comparação. Mas olha, chegando nesse ponto, a gente bate numa barreira cultural enorme. Porque o laticínio e o ovo têm um escudo protetor sagrado na sociedade. São os dogmas mais difíceis de quebrar. Tem décadas de marketing pesadíssimo em cima disso, dizendo que é
sinônimo de saúde. Vamos falar do argumento principal de quem defende isso. Tem muita gente que diz que a dieta vegetal é perigosa por causa dos agrotóxicos nas plantas e que leite e ovo são mais seguros. Biologicamente, onde está o erro disso? O erro está na confusão entre contaminação de superfície e um negócio chamado bioacumulação. Como funciona? Numa planta, o agrotóxico fica predominantemente do lado de fora. Se a pessoa lava bem, a maior parte sai. Mas no animal, o problema não é superficial. O animal passa anos acumulando isso. Porque a vaca leiteira come o pasto com o resíduo todo dia, anos a fio. Sim, e toma antibiótico, hormônio de estresse, remédios. O fígado da vaca não dá conta de limpar tudo. E onde ela esconde essa toxina? Na gordura. Exato. Vai tudo para a gordura do leite, para a gema do ovo. A pessoa que come isso está engolindo a biografia tóxica de anos de vida daquele animal numa mordida só. Fora o perigo de vírus transespecíficos, né? Gripe aviária, suína, uma planta não passa vírus assim para um humano. Mas vamos para o ponto alto aqui. Aqui é onde fica realmente interessante. O paradoxo do cálcio. Sim, a grande crença é que o leite de vaca constrói ossos fortes. Mas o que as estatísticas globais mostram? Mostram exatamente o oposto. Se o leite fortalecesse o osso, os países que mais tomam leite teriam os ossos mais fortes. Mas as nações que lideram os índices de osteoporose são justamente as que mais consomem laticínios, como a Noruega, a Suíça. Como que um alimento com cálcio destrói os ossos da população? A culpa é da proteína, né? Sim, da caseína. O leite de vaca é projetado para fazer um bezerro virar um touro de 400 quilos super rápido. Por isso tem o triplo de caseína do leite materno humano, que é focado em desenvolver o cérebro do bebê, não a carcaça. E essa caseína bovina é entupida de enxofre. Aí o sistema digestivo tenta processar essa bomba de enxofre e o sangue fica extremamente ácido. E como a gente falou lá no começo, o corpo entra em emergência. E vai buscar o extintor de incêndio nos ossos. Exato. As células recebem o comando para destruir o osso e liberar o cálcio no sangue para apagar a acidez do leite. Óssea é mandar a pessoa tomar mais leite ou pílula de cálcio. Tem uma analogia das pesquisas sobre um pedreiro que explica o perigo disso perfeitamente. A analogia do pedreiro é ótima. As células que constroem nossos ossos são os pedreiros. Se o metabolismo está limpo, o pedreiro assenta 1.000 tijolos de cálcio por dia. Certo. Aí a pessoa manda 5.000 tijolos através de pílula de cálcio e queijo para tentar reverter a osteoporose. Mas o pedreiro só consegue colocar 1.000. Para onde vão os outros 4.000 tijolos? Vira um entulho no meio da obra. O corpo não usa. Não usa. Fica circulando, sobrecarrega os rins, gera pedra no rim e, o pior, se deposita nas articulações. Calcificando o ligamento. Isso, cria esporão, dá aquelas dores articulares profundas que as pessoas acham que é apenas a idade chegando. A culpa é desse cálcio inútil entupindo os tecidos por causa da acidez da dieta. Então a saída para ter cálcio sem gerar ácido é ir para o reino vegetal. Folhas verdes escuras, brócolis. O cálcio entra de forma alcalina, vai direto para o osso sem roubar nada. Perfeito, uma engenharia limpa. Mas antes de fechar, a gente precisa falar do queijo. Se o leite líquido já faz esse estrago, o que acontece quando tira a água e concentra essa gordura toda no queijo? O estômago entra em choque. A válvula lá no fundo do estômago se fecha hermeticamente para essa maçaroca não passar para o intestino enquanto não for digerida. E demora muito. Uma refeição vegetal demora uns 40 minutos. O queijo pode ficar de 8 a 10 horas travado no estômago. A famosa névoa mental depois de comer uma pizza pesada. Sim. Todo o sangue do corpo é sequestrado para o estômago para tentar quebrar algo que a gente nem devia estar comendo em primeiro lugar. O cérebro fica sem energia. Nossa, juntando todas as peças fica muito claro. Saúde não é ficar fazendo dieta. É estilo de vida puramente vegetal. Parar de jogar metal no tanque de combustível. Parar de causar incêndio ácido no sangue para depois ter que roubar cálcio do próprio esqueleto. E a reflexão muito séria que fica para quem está escutando é a seguinte: o marketing de bilhões convenceu gerações a jogar o combustível errado nessa máquina incrível. Com certeza. A gente normalizou a fadiga após almoço, a dor nas juntas, a lerdeza mental. A gente rotula isso como o preço de envelhecer. A questão é, quantos desses desconfortos são apenas sintomas de um motor que está operando afogado na dieta errada há anos?
Imagine uma fábrica tão perfeita que trabalha sem descanso, sem fumaça, sem barulho, sem esteiras, sem salário. Ela não fica numa cidade industrial, mas espalhada pelos campos, quintais, florestas e plantações do mundo inteiro. Essa fábrica transforma a luz em alimento, água em vida e ar em energia. Cada árvore carregada, cada pé de alface, cada tomateiro, cada bananeira é uma linha de produção viva. E o mais impressionante, tudo isso acontece diante dos nossos olhos, mas a maioria quase nunca para pensar no milagre silencioso que existe em uma simples folha verde. Quando alguém escolhe comer vegetais, frutas, legumes e grãos, não está apenas escolhendo comida. Está se alimentando diretamente de um dos processos mais inteligentes, limpos e fascinantes da criação. Tudo começa numa semente, algo pequeno, seco e aparentemente sem valor. Mas dentro dela existe um projeto completo de vida, como se fosse uma miniatura escondida de tudo que a planta poderá se tornar. Quando essa semente encontra as condições certas, especialmente água, temperatura adequada e solo favorável, ela desperta. A água amolece sua estrutura, ativa processos internos e inicia a germinação. Primeiro surge a raiz, porque a planta precisa se prender ao solo e buscar alimento. Depois aparece o broto, apontando para cima, como quem procura a luz. Esse começo já ensina algo poderoso. A planta cresce em duas direções ao mesmo tempo. Para baixo, criando base. Para cima, buscando energia. É assim que a vida vegetal começa sua jornada silenciosa, organizada e extremamente eficiente. A raiz é uma parte pouco admirada porque quase ninguém a vê, mas sem ela não existiria tronco, folha, flor nem fruto. É a raiz que entra no solo e absorve água e sais minerais essenciais, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Esses elementos funcionam como nutrientes que sustentam o desenvolvimento da planta. Podemos comparar a raiz a um sistema de captação e distribuição, como se fosse a parte subterrânea de uma grande rede de abastecimento. Ela retira do solo os recursos necessários e os envia para o restante da planta. Ao mesmo tempo, segura a planta firme, impedindo que ela tombe com facilidade. Enquanto isso, acima da terra, o caule ou tronco funciona como uma estrada interna, conduzindo água e nutrientes para as folhas, flores e frutos em crescimento. Mas é nas folhas que acontece um dos fenômenos mais extraordinários da natureza. As folhas funcionam como painéis vivos de captação solar. Elas recebem a luz do sol e, por causa da clorofila, aquele pigmento verde tão comum e tão ignorado, conseguem aproveitar essa energia luminosa. A clorofila é como uma antena especializada em capturar a luz e colocá-la a serviço da vida. Quando os raios solares atingem a planta, eles não apenas iluminam, eles abastecem. A luz é recebida, processada e usada numa sequência química extremamente sofisticada. Em vez de fios, motores e engrenagens, a planta usa células, pigmentos e estruturas microscópicas. O que para nós parece apenas uma copa balançando ao vento é, na verdade, uma usina ativa, transformando energia solar em matéria viva. Esse processo recebe o nome de fotossíntese, e entender isso muda completamente a forma de olhar para um vegetal. A fotossíntese é o mecanismo pelo qual a planta produz seu próprio alimento usando luz solar, água e dióxido de carbono. Em palavras simples, a planta pega a água do solo, gás carbônico do ar e, com a energia do sol, fabrica açúcares que servirão como combustível para seu crescimento. É como se ela cozinhasse sem fogo, fabricasse sem máquinas e armazenasse energia sem bateria. O açúcar produzido, principalmente a glicose, alimenta a própria planta e ajuda na formação de folhas, galhos, raízes, flores e frutos. Ou seja, quando alguém come um alimento vegetal, está consumindo energia do sol transformada em alimento pela inteligência impressionante da vida vegetal. Durante a fotossíntese ocorre também algo fascinante, a quebra da molécula da água. A água que a raiz puxou do solo chega até as folhas, e ali, em reações movidas pela luz, suas moléculas são separadas. Esse processo libera elétrons e hidrogênio, que participam da fabricação do alimento da planta, e ao mesmo tempo libera oxigênio. Esse oxigênio é devolvido ao ambiente. Aqui está uma das trocas mais belas da natureza. A planta recebe dióxido de carbono, que nós e outros seres vivos eliminamos, e devolve oxigênio, que nós precisamos para viver. É uma parceria silenciosa entre o reino vegetal e a vida animal. Enquanto muitos enxergam apenas mato, folhas ou árvores comuns, o que existe ali é um sistema de purificação do ar e de produção de vida funcionando sem interrupção. Conforme a planta cresce, ela vai direcionando a energia produzida para novas etapas. Surgem flores, e depois dessas flores aparecem os frutos,
que são muito mais do que algo bonito ou saboroso. O fruto é uma embalagem viva, nutritiva e inteligente, criada para proteger sementes e favorecer a continuidade da espécie. Uma manga, uma maçã, um tomate, uma abóbora ou um cacho de uvas não são apenas alimentos apetitosos. São resultados finais de um processo perfeito que começou com luz, água, ar e minerais. Cada fruto concentra sabor, cor, aroma, textura e nutrientes. Muitos deles trazem vitaminas, fibras, antioxidantes e água em abundância. E assim a planta não apenas se sustenta, mas também sustenta outros seres. Ela cresce em silêncio, capta a luz do céu, bebe da terra, purifica o ar e entrega alimento pronto, bonito e benéfico. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.